Eu já falei das coisas futuras, falei do milênio e outras coisas, e agora o texto é a segunda vinda de Cristo. E aí alguém ficou admirado, mas a segunda vinda de Cristo, ele vem duas vezes. Ele vem duas vezes. A segunda vinda de Cristo são dois eventos. E é o que eu quero deixar claro aqui. Então, irmãos, o texto, eu não tenho o texto, porque eles são muitos. Primeiro, eu estou em cima do Apocalipse. Segundo, no primeira e segunda carta de Tessalonicenses. Todas as duas cartas falam desse assunto. Depois o Mateus 24 e o Marcos 13 trazem os sinais de como vai ser, como não vai ser. E além desses textos que são fundamentais, a gente vai citar Isaías, Salmos, Zacarias, Ezequiel, para poder você, diante da profecia, desbloquear a profecia que às vezes está incluída em outras profecias. E não é fácil entender. Por exemplo, quando Jesus explica aos seus discípulos o como ia ser, ele incluiu nas profecias duas coisas: o que ia ser com Jerusalém, com o templo de Jerusalém, com eles naquela época, e o que ainda ia acontecer. Então, não é fácil passar esse tema no púlpito. E alguém até me cumprimentou, que eu sou corajoso. Eu sou, porque Deus tem me abençoado. O que eu não tenho certeza, eu não falo. Eu só falo o que a Bíblia fala. Eu cito, tanto é que, no meu sermão, que eu aprendi a fazer lá no Seminário Batista, o que está amarelo aqui é texto. A maioria é amarela. É texto bíblico. E ainda mais sobre esse assunto, que não é fácil. Então, irmãos, a segunda vinda de Cristo é mencionada mais de 300 vezes no Novo Testamento. Mais de 300 vezes, quer dizer que é importante. É uma das doutrinas mais importantes do Novo Testamento. A segunda vinda de Cristo, ela é mencionada cerca de 8 vezes mais do que a primeira vinda. Que a primeira vinda é muito importante, que nos salvou. E a segunda vinda é mencionada mais do que 8 vezes da primeira vinda. Então, irmãos, eu queria dividir aqui para você ficar por dentro os dois eventos que estão para acontecer, que fazem parte da segunda vinda de Cristo. Dois eventos. O primeiro, nós já vimos aqui, que é o arrebatamento da igreja, e é a primeira ressurreição. Isto é, os que estão mortos vão ressurgir com o primeiro evento. E os que estão vivos vão ser transformados, como vão ser transformados os corpos dos mortos, e vão encontrar-se com Cristo nas nuvens. O primeiro evento, Jesus não desce na terra. Ele encontra conosco nos ares. Tanto que vai haver surpresa. Por exemplo, vai desaparecer um parente seu que foi arrebatado e você ficou. O que aconteceu? Porque ele não vai descer. Nós vamos subir. Vamos encontrar com ele. Esse é o primeiro evento. Vamos ser totalmente transformados no nosso corpo. O nosso corpo vai ser ágil, vai se mover rapidamente, como o corpo de Cristo depois de ressurreto. Ele estava ao lado da sepultura, onde ele ressuscitou, e imediatamente apareceu dentro da sala onde estavam os discípulos trancados com medo dos judeus.
E ele não precisou abrir porta. Então, eu transformado, eu digo, gente, agora eu vou para Jerusalém. Pronto, já estou em Jerusalém. Vai ser assim. Esse no primeiro evento. Quem vai participar do primeiro evento? Os crentes. Todos os crentes? Não. Mas fica tranquilo, se você como crente não for, você vai ter uma chance. Porque só vão os vencedores. No encontro com Cristo nos ares, só os crentes vencedores. Isso está claro no Apocalipse, no Isaías, nos evangelhos. Só o crente vencedor. Nós já falamos sobre isso. Então, o texto que nós nos baseamos para esse evento é o seguinte: 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, que diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quem vai ouvir essa trombeta? Só os crentes vencedores. Os outros não ouvem, ficam. O mundo também não vai. E aí continua assim: descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles que ressurgiram entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Esse é o primeiro evento. O Senhor, nesse evento, aparecerá aos seus secreta e repentinamente, para transladá-los ao tribunal de Cristo. E aí eu explico o que é o tribunal de Cristo. Não é para você ser julgado para salvação ou para perdição. Não. O tribunal de Cristo vai julgar as suas obras. Por isso que nem todos vão. É pelas obras. A salvação é pela fé. Mas a recompensa, a compensação é pelo serviço de cada um. Por exemplo, aqui nós temos aqui, para dar um exemplo aqui claro, esse grupo de músicos. Quem aprende, toca para levar a igreja ao louvor, é uma boa obra. Por exemplo, esse menino que estava tocando a flauta, ele vai ser compensado por esse serviço. Vai ser recompensado por esse serviço. Aquele que estava tocando a bateria, de uma forma perfeita, né? Ele tem vantagens no tribunal de Cristo para receber o seu galardão. O segundo evento da segunda vinda é após o arrebatamento. Segue-se um período de terrível tribulação, que terminará com o segundo evento da segunda vinda de Cristo, propriamente dita. Quer dizer, o primeiro evento já aconteceu. Nós já fomos transformados. Nós já estamos ao lado de Cristo para governar durante 1000 anos com Cristo, e a sede vai ser a cidade de Jerusalém, Israel. Cristo vai permanecer ali. E parece, pelas profecias, eu quase digo com certeza, quem vai governar os judeus nessa época dos 1000 anos é o próprio rei Davi, que foi o governo preferido deles. E Jesus vai governar todo mundo durante 1000 anos, com sede em Jerusalém,
da Judéia, da Galileia, de Israel. Então, quando ele estabelecerá o seu reino sobre a terra? Logo depois do arrebatamento, há um interregno de tempo que eu não quero entrar, porque tenho que ir para o Daniel. O Daniel dá 70 semanas. Ali a gente interpreta dia como ano. Então vai ser 7 anos. O interregno entre o arrebatamento e o estabelecimento do reino de Cristo aqui na terra, por 1000 anos. Nesse interregno é que vai acontecer o tribunal de Cristo. Depois do tribunal de Cristo, ainda nesse interregno de tempo, vai haver as bodas do Cordeiro. Olha que para você achar isso na Bíblia não é fácil, especialmente no Apocalipse. Então aí as bodas do Cordeiro. Aqui eu teria que parar um pouco, porque é tão importante. Porque Jesus disse aos seus discípulos, quando ele serviu a ceia, que ele não participaria mais da ceia, senão futuramente, nas suas bodas, no seu casamento com a igreja. E aí, os que vão participar das bodas são só os convidados. Isso está no Apocalipse. Não é que você vai chegar na festa, vai ter festa aí nossa, dos crentes. Não é assim. Só os convidados vão participar da grande festa das bodas, do casamento da igreja com Cristo. Então até o versículo 9 do capítulo 20, nós aparecemos como noiva de Cristo. Depois daí nós deixamos de ser noiva para ser esposa, porque já passaram as bodas do Cordeiro. Durante 1000 anos, nós vamos estar reinando com Cristo como noiva de Cristo. Aí depois dos 1000 anos é que nós vamos estar casados com Cristo. Porque aí surge a Nova Jerusalém. Aí alguém quer saber sobre a Nova Jerusalém? Qual é essa diferença entre a velha, essa que está aqui na terra, e a nova? A velha vai continuar durante os 1000 anos, vai ser sede de Cristo, do governo de Cristo aqui na terra. A nova fica elevada nos céus durante os 1000 anos, enquanto noiva, e depois ela desce, depois dos 1000 anos, a nova Jerusalém, nós já estaremos casados com Cristo. Já não deixamos de ser noiva para ser esposa fiel para sempre e sempre do nosso Jesus amado. Aí você fica perguntando por quê? Isso você pode ficar sabendo lá, né? É melhor você saber as coisas que você precisa saber para estar preparado, mas não querer entrar em detalhes, né? Os detalhes nós vamos aprender lá, vamos conviver lá durante 1000 anos. Não vai deixar nada sem que nós saibamos. Então, irmãos, eu já agora perdi onde eu estou aqui, porque fui falando, né? Eu estou no segundo evento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é Cristo. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui é o segundo evento.
Diferente do primeiro, que ele chegou de repente, escondido, secretamente, como um ladrão. Agora aqui não, ele aparece para todo mundo ver. Ele aparece, desce, pisa na terra. Pisa onde? No Monte das Oliveiras, isso está em Zacarias. Ele pisa, e onde ele pisa, abre uma vala. Metade do morro sobe para o norte, e metade do morro das Oliveiras desce para o sul. E faz uma vala enorme. Para quê? E olha que eu estudei, para o seguinte: só existe nessa época um resíduo do povo judeu. Já foram mortos 2/3 do povo judeu. Só existe um resíduo que está sendo atacado pelos inimigos de Deus. Então, abre a vala e faz o caminho para um local, que agora me foge o nome, não vou dizer. Esse local é o local de salvação para os judeus. Eles entram no vale e tomam aquele caminho para serem salvos da situação, para restar pelo menos um resíduo do povo judeu, que é o povo de Deus e que vai ser o povo de Deus. No milênio, esse pouco de judeu, entre aspas, pouco, vai ser muito importante para Cristo Jesus, a participação deles, porque eles negaram Jesus, não aceitaram Jesus, crucificaram Jesus, chamaram a maldição sobre eles e os seus filhos. Quando Jesus foi julgado, eles disseram perante Pilatos: que caia o sangue de Cristo sobre nós e sobre os nossos filhos. E caiu, e está caindo. Deus está se vingando disso. Mas esse resíduo é salvo por essa situação da abertura do Monte das Oliveiras. Amém? Aí você fala: Bíblia, mas isso aí não é simbólico? Não. O simbólico são muitas profecias lá do Velho Testamento, mas o Apocalipse, poucas profecias são simbólicas. Tudo é literal. Aí você fala: mas você está baseado em quem? No Espírito, porque estudei, orei muito, e em 5 livros que eu li. Um é do Ótimo, que comenta versículo por versículo do Apocalipse. Outro é do reverendo Alvarenga, que foi pastor aqui da Igreja Presbiteriana Independente, que escreveu um livro, que eu preciso desses livros aqui na livraria. O seu filho agora me doou um livro desse. Eu era jovem quando o reverendo escreveu esse livro, e foi um sucesso. E eu não pude ler, não pude alcançar. Agora eu estou lendo, estudando. Precisamos de conseguir esses livros. Então, irmãos, voltando aonde nós estávamos no segundo evento, todo mundo vê. Porque vai haver antes uma tremenda confusão. Para o primeiro evento, ninguém viu, foi em silêncio, escondido. Para o segundo, todo mundo vai ver. E eis que Jesus vem com as nuvens e todo olho o verá. Isso aí está em Apocalipse 1:7. E virá em companhia de Jesus, no segundo evento, nós. A igreja que foi arrebatada e os que foram ressurretos vão voltar acompanhando Cristo. Ninguém falou amém, mas eu falo amém, Senhor. Vou estar lá junto. Vamos voltar com Cristo. Quem mais vai vir com Cristo? Uma comitiva de anjos, um exército inteiro de anjos vão descer com Cristo no segundo evento. Quem mais? A sua vinda será precedida
terror e pânico. Haverá na terra angústia nas nações. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Lucas 21, 27. Em quarto lugar, os pés de Jesus pisarão, como eu falei, de novo o Monte das Oliveiras. Naquele dia estarão os seus pés. Eu não estou falando, eu estou lendo aqui o texto bíblico. Naquele dia os pés de Cristo estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Zacarias 14, 4. E estará aberto o caminho para o escape dos que estão cercados na cidade de Jerusalém. Quinto, com o segundo evento, tem outras profecias que eu destaquei, correlatas a isso. Na vinda do Senhor, nós teremos o cumprimento de mais as seguintes profecias: aprisionamento de Satanás por 1000 anos. Apocalipse 20, de 1 a 3. Segundo, a destruição do poderio da besta e do falso profeta. Nilza está aí? Ela perguntou, e a besta? Quando eu falei a primeira vez, aqui está a besta. Não é nenhuma besta só. São duas bestas. Eu já disse aqui, uma besta sai do abismo, das águas, do mar, do abismo, da profundidade do abismo. Essa é a mais importante. Essa é o anticristo. A outra besta sai da terra. É o falso profeta. Mas são duas bestas. Elas agem. Uma atua no mundo inteiro e a outra atua só em Israel, contra o povo de Israel. O falso profeta só atua em Israel. E a besta mais importante, que é o anticristo, atua no mundo inteiro. Você fala, o que é o anticristo? Agora já há o espírito do anticristo reinando. O mundo está influenciando negativamente a igreja. Por quê? Porque o anticristo, o espírito dele está fazendo essa obra. Está transtornando as igrejas. Por exemplo, aqui hoje, olha, era para estar todo mundo aqui com frio, agradecendo o frio. Não está. Qual é a influência? É uma influência negativa. Está frio, por que eu vou lá? É frio, todo mundo sabe que está frio. Eu tenho crianças pequenas. Quer dizer, é uma influência negativa de todas as formas. Eu estou citando uma, não é? A outra, por que eu não posso chegar atrasado? Não é que você não pode. É que a coisa mais importante da tua vida é o culto a Deus. Não é o teu trabalho. Você chega no horário no teu trabalho, mas aqui não. E isso aí é inexplicável. Não adianta eu falar, porque não tem explicação. É uma onda de uma influência negativa do anticristo. Porque ele não gosta de ver Deus louvado às 9h30 por nós. Não gosta. Ontem teve uma festa que durou até tarde da noite. A maioria não veio. Mas na festa todos foram. Eu não estou criticando, eu estou falando a influência. Quer dizer, se eu falo aqui, você falava, o pastor está velho, coitadinho, né? O que tem? Eu fui numa festa, não venho no culto. Mas você também não vem depois da festa. Aparece uma outra coisa, cadê o fulano? Ele está num negócio importante.
que tem de mais importante do que o culto de louvor e adoração a Deus? Nada. Não tem mais nada. E a gente se justifica. Não é de você isso. É o espírito do anticristo atuando antes do aparecimento real da pessoa do anticristo. Outra profecia: Cristo, com o assopro de sua boca, matará o anticristo. Aquilo que no Apocalipse fala que é a espada da boca, não é a espada, é a palavra dele. Matará o anticristo com o assopro de Cristo. Outra profecia: na segunda vinda do Senhor, no dia da ira, tem o dia da ira, a ira de Deus, serão mortos todos os inimigos de Deus, com a espada que sai da boca do Senhor. Isto é, apenas com a sua palavra. Deus não precisa de armas para destruir os maus. Ele é Senhor da vida e da morte. Ele fala e pronto. Outra profecia: os anjos no dia da segunda vinda terão dupla tarefa. Nesse segundo evento da segunda vinda, os anjos terão dupla tarefa. Primeira tarefa: livrar das forças do mal todos quanto puderam escapar da morte na grande tribulação. Vou repetir para não ficar confusão. Nós já fomos. Ficaram os crentes que não foram porque não são vencedores. Ficam e vão enfrentar a grande tribulação. As bestas vão trabalhar sobre eles para convencê-los de serem adoradas, para convencê-los de serem adoradas, de serem fugiu. De adotarem a sua imagem. Então, esses que se negaram a adotar a sua imagem, e as bestas vão pôr uma marca na mão desses irmãos e uma marca na testa desses irmãos. Para quê? Para que quem não tiver essa marca não vai poder comprar no mercado. Só quem tiver a marca da besta é que vão ter autorização de compra nos mercados. Então, esses que se negaram a servir a besta vão ser protegidos. Quer dizer, não foram no arrebatamento, mas vão estar na Nova Jerusalém. Amém? Então, não há por que desanimar. E os anjos vão arrebanhar os mártires degolados. Eu vi o túmulo em Roma. Roma está aí no Apocalipse. Não vou falar hoje de Roma. Eu vi lá na saída de Roma para ir para o aeroporto. A guia parou para eu ver o local onde a igreja batizava por imersão. E vi ali naquela igreja o túmulo de Paulo, que foi decapitado. Então você pode não ver Paulo no arrebatamento, porque ele vai ter é a terceira ressurreição da primeira ressurreição. A primeira ressurreição se divide em duas, três. E Paulo vai ser, porque foi todos os que foram decapitados, perseguidos durante os 20 séculos, são ressuscitados nessa época. E também os que venceram na grande tribulação.
vão ser arrebanhados os mártires degolados pela besta, os quais nesse dia vão ressurgir. Quando Nero degolou Paulo, era a besta. É a besta que estava atuando através do imperador de Roma. Só ir dar um sermão sobre Roma. E tem gente ainda falando que os papas são os anticristos. Está errado. Não é, nenhum papa foi anticristo. Nem o atual. O anticristo não apareceu ainda, só há a ação do espírito dele agora. E quando será esse dia da volta de Jesus definitiva, que todos os olhos vão ver? No dia do Senhor, fala Apocalipse. Dia esse que está oculto a prerrogativa exclusiva do Pai eterno. Deus, só Ele, o Pai, é quem sabe o dia. Nem os anjos, nem Jesus, ninguém sabe. E diz o texto assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. A Bíblia está falando isso. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 36. Esse dia, o dia do Senhor, segundo 2 Pedro 3:10, virá como ladrão, os céus passarão com um grande estrondo, vai haver um estrondo que todos vão ouvir, e vai acabar com esse céu aí. Os elementos se desfarão abrasados, como você viu na explosão da bomba atômica lá no Japão, mais ou menos daquele jeito, muito mais intensa. E também a terra e as obras que há na terra serão atingidas. Os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. E a Bíblia está falando, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Você, por acaso, está esperando novos céus e nova terra? Não estava. É preciso que a gente fale aqui, né? O que está nos aguardando? A destruição dessa terra, do céu, e a formação por Deus de novos céus e nova terra. Isso está no Isaías capítulo 65, essa profecia, e está no 21 de Apocalipse, a formação dos novos céus e da nova terra. Nós não vamos, na Nova Jerusalém, ficar nessa terra. A terra vai se desprender do seu, como chamou? Do eixo. Não é bem eixo, mas tá bom. Do eixo. E vai transladar, tá certo, né? Em torno do sol, que não é esse sol. Pode até ser esse, mas é um sol renovado, diferente. É um sol que você vai poder passar tempo no sol, não vai te fazer mal. Vai ser um ambiente de 1000 anos saudável, maravilhoso. Então é um novo sol, que pode até não ser novo, mas é um sol transformado. E é uma nova terra. E a terra sai desse movimento de rotação e vai pegar outro movimento talvez em torno de outra estrela, que é o novo sol, ou desse sol que vai também mudar com a terra. Então tem muita coisa para se falar para nós que somos crentes. E tem gente pensando que é crente aqui para a terra. Aqui já, eu preciso ser próspero aqui. Você liga a televisão, tem milhares de pessoas querendo prosperidade aqui, tudo aqui. Eles têm a sua visão terrena. Nós não podemos ter essa visão.
Nossa visão não pode ser terrena. Nós estamos aqui de passagem. Deus nos criou para pôr num paraíso lá no Éden. Mas nós pecamos e saímos do paraíso expulsos. Pecamos, morremos. E agora estamos aguardando. E a esperança nossa é esse novo céu e nova terra. É estarmos com Cristo 1000 anos governando no primeiro evento. E depois o resto do tempo, de milhares e milhares e milhares e milhares do tempo na Nova Jerusalém. E aí eu não vou falar sobre a Nova Jerusalém, porque nem 2, 3 sermões não dá para falar. É muita coisa que tem lá para descrever. E eu quero dizer para você que tem 24 portas da Nova Jerusalém. Você vai poder entrar por uma delas. Não vai faltar porta para você entrar. Você vê que esses programas de televisão estão fazendo portas, como se isso aí resolvesse, né? É porta que não acaba mais. Cada um faz mais porta do que o outro, né? As portas são aquelas portas santas, preparadas, onde estão os apóstolos, onde estão os patriarcas do Velho Testamento, né? E aí, irmãos, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e as constelações não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Apocalipse 16, 18. E acrescenta: e sobrevirão relâmpagos, vozes, trovões, e ocorrerá grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Qual é o propósito da segunda vinda? Em relação à igreja, em relação à igreja, Jesus estabelece o seu reino na terra. Fisicamente a terra será outra, pois quando cessarem as perturbações cósmicas vistas por nós, e o planeta já estiver girando em sua nova órbita, não é eixo, é órbita, sua nova órbita, ao redor do Sol, também transformado pelo poder de Deus, havemos de conhecer um clima propício ao bem-estar, à saúde perfeita e à prosperidade de todos, especialmente os do arrebatamento e os da primeira vinda, da primeira ressurreição, que não morrem porque agora são imortais. Nós não vamos morrer mais. São 1000 anos sem morrer, porque nós somos imortais, incorruptíveis. B, o propósito da segunda vinda em relação a Israel. No ano 70 depois de Cristo, Israel foi erradicada da sua terra, disperso por muitos países do mundo, e o seu território foi loteado e vendido aos povos vizinhos pelos romanos. Mas a repatriação dos judeus também foi predita em profecia, tem ela aqui. E a profecia está em pleno cumprimento desde o início do século passado, até que se formou de novo o Estado israelita, em 1948. Quer dizer que essa profecia está sendo cumprida, né? E a profecia é a seguinte: tomar-vos-ei, Deus falando, de entre todas as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a sua terra, que é a terra de Israel. Não adianta os árabes quererem ficar com aquela terra, porque ela é do judeu, e há uma promessa de Deus para os judeus. Jesus, o Messias prometido de Israel, libertará esse povo da grande tribulação
na segunda metade do interregno entre o arrebatamento e os 1000 anos. Eles serão libertos nessa época. Faz grandes sinais e até fogo do céu vai descer à terra diante dos homens. Quer dizer, isso já é em relação ao anticristo. Eu estava falando em relação a Israel. Jesus, o Messias prometido de Israel, libertará esse povo de Israel da grande tribulação. Agora, em relação ao anticristo, o anticristo dominará todo mundo. Terá grande poder político e religioso. Faz grandes sinais e até faz descer fogo do céu diante dos homens. E por isso ele seduz muita gente. Põe sua marca na mão direita ou nas frontes deles, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca. São duas bestas: a que sobe do abismo, o anticristo, e a que sobe da terra, o falso profeta. A primeira no âmbito mundial e a segunda besta no âmbito de Israel. Quão esmagadora será a derrota desse anticristo e de Satanás, a trindade diabólica. A trindade, o anticristo, o falso profeta e o diabo. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles imitam. Serão totalmente destruídos. Deus vingará o sangue dos mártires, premiará a fé e o trabalho dos fiéis. Agora estou falando com vocês aqui. Que trabalho? Amando, servindo. Você pode me ajudar agora? Servindo, evangelizando, orando pelo vizinho não crente, abençoando, discipulando, pegando as apostilas que nós preparamos para você não ter dificuldade para discipular, servindo de qualquer outra maneira, tocando um instrumento. Nós vamos fazer uma orquestra aqui. Nós temos instrumentos na Casa da Esperança, não tivemos mais alunos para a orquestra, mas nós estamos orando por um mês. Como é que ele chama? Douglas, o Sérgio, a Lília. Estamos orando um mês para ver se nós vamos ter uma orquestra. Por quê? Porque quem fizer parte da orquestra está servindo e fazendo boas obras para receber um galardão maior. Os porteiros que trabalham com amor, cumprimentando, anotando para visitar e tudo, é um ministério. O diácono que escolhe um dia do seu trabalho para estar a serviço de quem precisa na cidade. Nós temos esses diáconos. Os presbíteros, os cooperadores, chegando a hora certa, não faltando, como a Bíblia chama a atenção, não seja como aqueles que faltam na congregação, não deixe de congregar. Tudo isso são boas obras. O que mais que você pode me ajudar, que é uma boa obra? Visita aos enfermos. O Josa, com um grupo, para quem não vem na ceia, ele leva durante a semana a ceia nessas casas. Pessoas doentes, impossibilitadas, como a Dona Dalva, né? E outros mais. Quem mais? São boas obras. Nós não sabemos? O Ed fez assim: quem contribui com seus dízimos e dão ofertas para manter o serviço e as missões da igreja. E eu estou esperando essa boa notícia de Portugal, porque lá só uma pessoa estava dando o dízimo. E nós estamos orando diariamente, 3 vezes por dia, para que eles se mantenham com seus próprios recursos,
Estou esperando boas notícias, porque vamos falar com eles quinta-feira. Outra boa obra. Hein? Casando e tendo filhos. Ninguém casa para ficar casado. O objetivo de Deus é casar para ter filhos educados, evangelizados, discípulos, família. Quem, mãe? O que falou aí? Boa obra que você anda fazendo. Convidando uma pessoa para tomar chá em casa, para fazer amizade, para poder depois trazer, quem sabe começar estudo bíblico, abrindo um grupo caseiro. A coisa mais fácil que tem é você acolher pessoas do teu parentesco, da tua vizinhança, numa reunião na sua casa com um chazinho, com um guaranazinho, e depois com o estudo da Bíblia. E aí tem muita coisa que eu podia ficar aqui falando, que são boas obras. Esses irmãos que dão o tempo para pastorear as congregações, se dedicam, não é fácil, se dedicam, oram, insistem, são boas obras. As boas obras aqui é que vão funcionar lá. E aí vou terminando. Irmãos, aguardamos ainda a redenção do nosso corpo. O meu corpo ainda é esse corpo velho. Eu estava com dor aqui nas duas pernas. Oramos e só estou com dor numa perna. Mas é difícil você andar. Muito difícil. Tudo isso vai acabar. Eu vou ter um novo corpo. Você também. Ágil. Você está aqui, daqui a pouco você está lá na sorveteria. Daqui a pouco você está lá almoçando na casa do irmão que te convidou, numa boa. Daqui a pouco você está servindo alguém doente, orando com ele, visitando uma congregação. Ontem eu não pude ir nas 3 festas. Fizeram 3 festas de uma vez, eu só fui numa. Eu gostaria de ter ido da do João César, não dá, uma só. Né? E para eu ir nessa uma ainda, eu tinha que orar no final. Eu pedi para o Ed orar, para o Champ, dar um jeito, porque nós precisávamos ir para casa, eu e o Caneide. Fomos antes, né? Não vai ser mais assim. A Bíblia fala no 65 de Isaías que a pessoa com 100 anos no reino de Cristo, com 100 anos ainda é jovem. 100 anos. É jovenzinho ainda. Está lá. Não vai morrer criança nenhuma, ela fala, nenhum. Nasceu, vai viver. Vale a pena ler as profecias. E eu estou encantado, eu estou falando com a Neide, eu nunca imaginei que a Bíblia fosse tão bela, tão linda, com tanta coisa prometida para nós, que nós nem sabemos. É promessa em cima de promessa, e Ele cumpre. Ele não é homem para mentir. E agora eu estou encantado. Eu, com uns 15 dias que o médico me obrigou a ficar em casa, eu comecei a estudar esse assunto e agora não paro mais. E não vou parar. Quero conhecer para passar para vocês essa bênção da nossa... Ontem eu vi uma festa de jovens tão bonitos, 15 anos, 16 anos, todos bem vestidos, dançando puramente. Que festa linda, né? A festa lá no céu vai ser linda, vai ter dança, música. As bodas do Cordeiro não vai ter música, vai ser triste. Quem que inventou o som? Né? A música é a arte de fazer manifestar os afetos da alma para louvar a Deus. Deus inventou o som para que a gente pudesse cantar, apreciar a música. Isso é uma boa obra.
Quando você canta, você louva, é uma boa obra. Quando você agradece, é uma boa obra. Tudo isso vai contar no tribunal de Cristo. Amém? E eu poderia falar muito mais aqui, mas eu não vou falar. Nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo para uma vida incorruptível e imortal, muito diferente dessa uma que nós estamos vivendo agora. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Se assim não fora, ele fala, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Ó, vem, Senhor Jesus. Maranata. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Quem é que sabe o caminho para onde Jesus foi? Aí ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir ao Pai? Ele está na expectativa de nos receber. Você quer ir mesmo? Ou você quer continuar com esses pensamentos terrenos, de coisa de teste, tudo aqui, tudo aqui? Ou você está com esperança dessas promessas de Deus, de estar com... Você quer ver? Deus fez o seu templo, o seu trono nos templos. O último trono de Deus na terra foi no templo de Jerusalém. Até em São Paulo fizeram um templo pensando que Deus vai fazer trono lá, não faz mais. Agora o trono vai ser na cidade santa. Ele não tem mais que ver com nada de templo. Agora a expectativa nossa é que nós na cidade de Jerusalém, na nova cidade, vamos ter o trono de Deus ao nosso lado. O trono de Cristo na cidade de Jerusalém. O tabernáculo, fala Apocalipse, o tabernáculo de Deus, a casa de Deus, o trono de Deus conosco. E aí ele fala: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Quem mais do que isso? Bate no irmão aí. Ele termina dizendo: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Quem quer chegar ao Pai através da verdade, do caminho e da vida, vem aqui agora. Você que ainda não tem certeza, você que virou crente por virar, por levar vantagem aqui, e você agora quer realmente com certeza participar dessa esperança extraordinária da volta do primeiro evento de Cristo para nos arrebatar, para ressuscitar os que já foram, e no segundo, para destruir essa terra e o céu, e formar novos céus e nova terra, para nós estarmos nessa cidade santa. Vem aqui agora, eu quero orar com você. Eu também preciso da oração. Vem aqui. Você que não tem ainda o caminho, que é Jesus, e que não tem essa expectativa, ou não tinha até agora, vem aqui e nós vamos orar com você. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.